Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Que sou o condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim.
cultivar conhecimento, progredir. Ser um cristão não é apenas conhecer os mandamentos, é investir na reforma moral, nos exemplos que o mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Na reforma moral, nos exemplos que o mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Estar com Jesus
presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, a Ana Tomás, também trabalhadora da casa, fará as reflexões sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O item será o 9, com a instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Que possamos aproveitar o máximo dos comentários aqui trazidos nesta manhã e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Do livro Fonte Viva,
por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 12, Impedimentos. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Bom dia a todos. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento para orarmos em comunhão de ideais, em comunhão de pensamentos e sentimentos positivos para o início da nossa reunião. Deus, Pai amoroso e justo, Jesus, mestre e amigo, irmão de todas as horas, queridos amigos espirituais que coordenam esta tarefa, aqui estamos reunidos nesse momento, fortalecidos pela confiança que depositamos nessas bênçãos divinas que sempre nos envolvem a cada dia dessa reunião. Pedimos, Senhor, que nessa manhã possamos estar todos reunidos em Teu nome, vibrando para que esses benefícios que serão trazidos a nós, que estamos nesse momento vinculados a esta reunião, possam também ser irradiados para todos os irmãos que se encontram em aflição. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a cada lar que nesse momento se encontra aqui representado por uma pessoa, que esse lar possa ser envolvido em luz, higienizando cada ambiente espiritualmente falando, trazendo harmonia, trazendo união, trazendo coragem e esperança para todos os que habitam, encarnados e desencarnados. E assim, que esses ensinamentos do Evangelho da manhã de hoje possam nos fortalecer
para os embates que forem necessários, para as situações que se nos apresentam, tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso farol, nosso guia, para fazermos escolhas mais acertadas. Agradecemos desde já todo o amparo. Graças a Deus. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. É um tema que está na instrução dos Espíritos e é uma mensagem que veio da irmã Rosália, em Paris, em 1860. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos conversar um pouquinho para conhecer quem é esse espírito, irmã Rosália. Essa mensagem foi dada por ela a Kardec, lá no tempo que Kardec estava organizando a codificação. Então, o tema é caridade material e caridade moral. Irmã Rosália foi uma figura assim, muito importante no século XIX em Paris. Foi amada e venerada por todo o povo humilde e miserável do bairro de uma cidade chamada Montfetard. Não sei nem se eu pronunciei direito. O verdadeiro nome dela era Jeanne-Marie Rendu. Nasceu no dia 9 de setembro de 1786 em Confort. Ela era a mais velha das 4 filhas do casal e se viu, de repente, na obrigação de ajudar a mãe quando do desencarne do pai. Ela tinha apenas 10 anos. Quando completou 16 anos, ela foi levada à casa da mãe das Filhas da Caridade. Era uma instituição que tinha em Paris. Ela foi levada para essa casa para iniciar o seu noviciato. Ela estava entrando para ser noviça, para ser irmã de caridade. Em 1815, tornou-se a irmã superiora da Casa de Beneficência e todas as qualidades de devotamento, de autoridade natural, de humildade e de compaixão, e também a sua capacidade de organização, revelam-se neste período. Ela demonstra essas qualidades. Os pobres, naquela época, eram muito numerosos e também eram um pouco atormentados, era uma época atormentada, pois eles estavam no período da Revolução Francesa. Ela cria dispensário, farmácia, escola, orfanato, creche, para poder atender e combater a pobreza estabelecida naquela localidade. Em meio aos combates, podia-se ver a irmã Rosália nas barricadas e no meio dos soldados para cuidar dos feridos, consolar os moribundos.
Ela consegue salvar oficiais perseguidos pela multidão, esconde os rebeldes procurados pela força de ordem. Por esses efeitos, ela recebeu a cruz da Legião de Honra, conferida por Napoleão III. E em 7 de fevereiro de 1856, consumida pela doença e por uma vida sem repouso, ela morre em sua própria casa. No dia do seu enterro, ela foi feriado, foi determinado feriado nesse dia. E todos os pobres e ricos daquela cidade compartilhavam a mesma dor, a mesma emoção, lamentando o seu desencarno. Para a gente ver quem foi essa figura de Irmã Rosária, né? Na época em que ela viveu, numa época assim tumultuada, né? Que foi a Revolução Francesa. Vamos então agora fazer uma reflexão sobre essa mensagem que a Irmã Rosália deixou. Caridade moral e caridade material. Caridade, segundo o Espiritismo, é um ato que pode ser exercido de várias maneiras. A caridade ela pode ser dividida em material e caridade moral. A caridade material é aquela que se refere ao mundo físico, como dar um alimento a quem tem fome, uma roupa, um emprego, um copo de água a quem tem sede. Essa é a forma da caridade moral, que tem que ser exercida com amor, desprendimento, ou seja, sem julgamento e humilhação. A caridade moral, os espíritos superiores escreveram na questão 886 do Livro dos Espíritos. Eles nos diz que a caridade moral são aquelas palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes que a gente envia a alguém que precisa. Enviar ondas mentais pela prece também é outra forma de caridade moral. Perdoar as ofensas, amar nosso próximo, um aperto de mão, um abraço carinhoso é caridade moral. Nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e ainda perdão das ofensas. Quando nós lemos essa resposta de Jesus, nós temos a certeza que caridade está ao alcance de todos nós. Todos podemos ser caridosos para com o nosso semelhante, não é? Já Emmanuel, em uma de suas obras, ele nos diz que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a Terra, o nosso planeta, se realize na condição do esperado, o reino de Deus. Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora o coração.
obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A caridade está no sorriso de compreensão, de tolerância, está na palavra que tranquiliza, na gentileza para com o desconhecido, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para quem fala. Quando a pessoa falar com a gente tem que estar atencioso, prestando atenção do que a pessoa está falando conosco, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desses ou daqueles adversários, no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Não é? O homem caridoso, ele faz o bem ocultamente. Ele não fica fazendo alarde, propaganda do bem que ele está fazendo. Enquanto este encobre as suas obras de ação, as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Nós lembramos do título desse capítulo, não é? Que a mão direita ou a mão esquerda ignore o que faz a mão direita. Disse Jesus: aquele que faz o bem com ostentação já recebeu a sua recompensa. Não é? Agora, na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, tem uma alerta do espírito de Vicente de Paula, do que ele fala do que nós devemos pensar da esmola. A esmola não é condenável, mas a maneira pela qual frequentemente ela é dada, o homem de bem compreende, não é? É a caridade segundo Jesus. Ele vai ao encontro do desgraçado, daquele que precisa de ajuda, sem esperar que este venha estender a mão. Não é? É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede, aquele que está lá esticando a mão, não é? Pedindo ajuda. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que frequentemente sofre sem se queixar. É este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Esse é o lembrete do nosso irmão, do espírito, né? Vicente de Paulo. Ele faz a gente lembrar a diferença de uma esmola, né? A verdadeira ajuda através da esmola, né? Do que aqueles que vêm pedir esmola, muitas vezes sem necessidade. Lembrando mais uma vez que a caridade moral, ela deve abranger todos os que participam da nossa existência nesse mundo, porque a verdadeira caridade, ela é paciente e indulgente. Aí, com essas palavras, a gente lembra da nossa casa, da nossa família. A verdadeira caridade começa dentro do nosso lar, não é? Não pode haver verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia. A perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e verdade. A caridade, sempre doce e benevolente, reanima o coração mais endurecido e desarma o espírito mais perverso, inundando-os com amor, envolvendo esse espírito com amor.
É uma caridade que a gente faz para esse espírito. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo de Tarso nos dá um grande ensinamento sobre a caridade. Ele nos diz que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanha, se eu não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom da língua cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência ela é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chega o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança. Desde que tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, com essa linda mensagem de Paulo de Tarso, nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por nos dar esta oportunidade de poder refletir junto a este tema tão importante para a nossa evolução e para o nosso progresso espiritual, que é a caridade. Lembrando sempre da frase de Paulo: fora da caridade não há salvação. Graças a Deus. Terminando a nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com pensamento elevado ao Pai, a toda espiritualidade de luz, a Jesus, vamos agradecer por tudo que recebemos, pedindo por toda a humanidade, para que todos sejam abençoados e amparados. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta
Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para agradecer a oportunidade que nos deste para aprender mais um pouco sobre seus ensinamentos. Que possamos sair daqui, Senhor, com nossas ideias mais claras do que é a verdadeira caridade, do jeito que o Senhor nos ensinou. Agradecemos espíritos amigos que sempre estão junto de nós, nos intuindo no momento da reflexão e nos sustentando. Gratidão, Senhor, por confiar em teus servos, ainda imperfeitos, para o trabalho da tua seara. Que possamos cada vez mais ter a certeza do teu amor por todos nós, dando-nos chances de cada vez mais entender e aceitar que somos aprendizes do teu Evangelho. Que tuas bênçãos e a tua luz seja a força necessária que todos precisamos alcançar para vencer nossas mazelas. Seja conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.